Então, eu sempre cresci em família católica, sempre fui bem ativa na igreja, catequista, participei de grupos de jovens, mas eu sentia algo a mais, uma necessidade de algo a mais, conhecimento, né? Da parte da espiritualidade. E aí eu comecei a fazer, durante a pandemia, eu senti uma necessidade maior ainda. Então eu comecei a estudar muito, tenho uma amiga que ela é parapsicóloga, e eu comecei a conversar com ela. Ela trabalha com cura, né, com imposição das mãos, e eu sempre adorei essa parte, sempre achei muito maravilhoso, assim. E eu conversei com ela, eu falei, nossa, eu gosto desse trabalho, já fiz imposição das mãos, só que eu absorvi toda a energia das pessoas, né? Eu estava grávida quando eu fiz, e eu quase perdi o nenê. Daí eu falei para ela, olha, eu adoro fazer esse trabalho, eu sinto o que a pessoa está precisando, vinha o que a pessoa estava sentindo, qual o problema dela, né? Mas eu quero me proteger. Daí ela falou assim, olha, você pode fazer o reiki, né? Porque já que eu gosto de impor as mãos, já que eu gosto dessa parte da cura, então eu comecei a estudar, fazer o reiki, um curso, e a estudar essa questão da cura espiritual, né? E aí eu estava no YouTube, aquela que adora ficar procurando vídeos, e eu vi o teu vídeo sobre a mediunidade de cura. Esse foi o que me chamou a atenção. E eu assisti o teu vídeo, levou um tempão, assim, eu até salvei ele na minha playlist e deixei quieto. Comecei a estudar outras coisas. Falei, não, mas mediunidade não tem a ver comigo. Apesar de já terem me falado antes que eu era médium, eu deixei pra lá, sabe? Eu tinha um chefe que ele era da Umbanda e ele já tinha me falado que eu era. Mas eu, não, imagina, não tem nada a ver e tal. Daí eu comecei a estudar outras coisas e o teu vídeo aparecia pra mim. Eu falei, eu vou ter que estudar esse assunto. Daí eu pensei, não, então eu vou maratonar esse canal da Luísa. E comecei a entender que espiritualidade não era religiosidade, né? Que mediunidade não tinha nada a ver com religião, não era só do espiritismo, ou só da Umbanda, outras religiões. E eu comecei a abrir minha mente para isso. Comecei a me identificar super, assim, sabe? E comecei a perceber nos teus vídeos que o que eu estava passando era um despertar, né? E o que eu estava com a minha mediunidade totalmente desequilibrada, né? Então, aí eu fiz o teu curso do Despertar da Mediunidade, e aí eu comecei a fazer o curso da conexão com guia. E por que você decidiu fazer o da conexão? Você sentiu essa vontade? Então, eu assisti as suas... na verdade, assim, foi bem interessante, porque teve uma mentoria que você fez do Despertar, inclusive foi uma mentoria muito... Tipo, foi muito interessante, assim, porque eu estava com os meus filhos sozinha em casa, num domingo à tarde, e eles dormiram por um milagre. E eu consegui entrar na sua mentoria, tipo, na metade, assim. Eu falei, nossa, que bom, né? E aí, E, tipo, eu tinha pouquinhas pessoas, eu acho. E daí eu acabei sentindo liberdade de falar o que estava acontecendo comigo, que eu tinha um desconforto, que tinha um amigo imaginário que me incomodava há muito tempo. Uhum. E aí você falou, eu acho que é bom você fazer uma apometria, né? E eu fiz a apometria com ele, foi incrível, assim. Nossa, tipo, parece que tirou com a mão, assim, sabe? O que eu senti, aquela angústia. E eu comecei a estudar um pouco mais. Eu senti que ele, claro, ele respeitou super a minha fé católica, mas claro que ele falou que eu era muito protegida por mentores, pelos meus guias. Eu falei, gente, se eles existem, por que não conhecê-los, né? Sim. Foi aí que abriu a minha mente para fazer o teu curso do guia, sim, né, da conexão com o guia. Uhum. E essa conexão, assim, eu comecei a fazer o método Ligare,
comecei a, tipo, horas iguais, eu já estava vendo desesperadamente, eu ia prestar atenção nos sintomas, no tipo de energia que chegava perto de mim. Muitas vezes eu sentia os arrepios no corpo inteiro, assim, mas não era um arrepio ruim, era um arrepio bom, era uma energia gostosa, assim, principalmente quando eu falava de espiritualidade, né? E, e aí eu comecei a sentir perfumes, foi uma coisa que eu comecei a sentir. E aí, depois disso, que daí, isso foi em novembro do ano passado, mais ou menos. E daí, esse ano, acho que desde o ano passado, acho que já fazia uns 5, 6 meses, eu estava tendo um pesadelo recorrente. Todo dia era o mesmo pesadelo. E até que um dia eu estava num desses sonhos, e eu acho que eu fui numa consulta médica ali mesmo, no bairro, e com uma médica, fez vários exames e falou, olha, você tem uma doença incurável. Não tem tratamento, não tem o que fazer, não tem remédio, não vou fazer nada. Aí, no meio desse sonho, entrou um outro médico, um jovem, assim, mas parecido até com o médico que eu tenho, sabe? Aí chegou jovem, assim, meia idade, assim, né? E aí ele chegou e falou assim, olha, ele conversou com essa médica e falou, olha, não é a minha área, eu vou estudar o assunto, eu vou comprar essa briga e vou cuidar dela. Aí ele chegou para mim e falou, olha, eu vou assumir você, vou cuidar de você e você vai ficar curado. Aí nisso ele me abraçou, assim, foi super acolhedor, assim, foi muito protetor, foi muito gostoso, assim, a sensação. Aí ele foi comigo até aquele lugar que eu sempre sonhava, todo dia. O meu filho mais velho apareceu junto, ali, né, nesse sonho, e a gente estava ali na calçada, ali, naquele lugar, e veio um carro desgovernado na nossa direção. Bem nessa hora, assim. Ele veio na nossa direção, esse médico, ele me protegeu, e ao meu filho, o carro bateu no muro e nada aconteceu com a gente. Aí eu acordei, né, que foi um negócio meio chocante, assim, e quando eu acordei, eu me senti muito bem, eu senti muita paz, um alívio, e eu nunca mais tive pesadelo. Por isso que eu senti, assim, eu até conversei com outras pessoas que eram entendidas de espiritualidade, inclusive foi muito engraçado que eu fui conversar com uma moça numa livraria, eu fui comprar um livro sobre mediunidade, e eu contei essa história para ela. Ela já era espírita há muitos anos, ela falou, eu acho que era o teu mentor. Ela falou assim, aí eu, nossa, mas será meu mentor? E daí eu demorei para assimilar aquilo. E aí eu parei para pensar, nossa, mas veja bem, eu estava no processo da Lu, né? Do método Ligari. Eu já estava fazendo o método Ligari. Já estava sentindo a energia, já estava sentindo muita coisa. Então é possível sim que seja ele, que ele já sentiu que eu estava preparada para ter esse contato com ele, né? Foi uma cura mesmo, assim, foi muito, assim, parece que foi um desencadeado. Aí eu comecei a fazer o curso de Reiki, e aí eu comecei a praticar, assim, eu fiz o curso de Reiki, na verdade, assim, praticando com os meus filhos, com o meu marido, com as minhas irmãs, com os meus pais, sabe? Sempre com pessoas muito próximas. E, claro, aplicando na casa, aplicando nas plantas, na minha cachorrinha e tal. Então, eu comecei a aplicar em tudo. E só que eu comecei a sentir a energia dele, do meu mentor. Eu comecei a sentir ele perto, sabe? Uma energia de paz, de luz. Eu comecei, sabe, os braços assim, tipo. É diferente da sensação do reiki, porque a sensação do reiki é uma sensação de calor. E a sensação que eu tenho com ele é tipo de um arrepio, assim, é uma sensação mais leve, assim. É um arrepio bom, assim, sabe? Então é uma presença diferente. Eu chegava nas pessoas, assim, tipo, chegava a minha mãe do telefone. Teve uma vez que ela falou,
ai, Adriana, eu tô com o olho, não sei por quê, tá sentindo tipo, uma coisa estranha e tal. Eu falei, ah, mãe, provavelmente o que aconteceu foi que, sei lá, deu uma leve infecção e tal. E aí é só você procurar um médico, pede um antibiótico, faz uma compressa e tal, que vai passar. E era aquilo, sabe? A minha mãe, não, imagina, a Adriana não sabe de nada. Ela ia no médico, fazia um negócio, e era aquilo, e o tratamento era exatamente o que eu tinha falado, né? Então, assim, eu falei, mas gente, como é que pode? Eu não tenho esse tipo de conhecimento, eu sou formada em Direito, trabalho no tribunal, então eu comecei a ver que realmente tinha uma presença dele, porque vinha através de uma intuição, olha, o medicamento é tal, a sensação da pessoa é tal. Só de olhar para os meus filhos, eu olhava, nossa, ele está com febre, nossa, tem alguma coisa. E o meu marido chegava, ai, você parece que você fala e acontece. Você fala que o filho vai ficar doente, chega no dia seguinte fica doente. Eu falei, não é que eu atraio, é que eu fico sabendo antes. Não é um desejo que isso aconteça. Né? Sim. Daí hoje de manhã eu ia para academia, né? Que eu falo, eu vou para academia antes deles acordarem, então 7h30 da manhã é minha aula. E hoje eu acordei assim, parece que eu grudei na cama. Eu até acordei na hora, mas eu não vou, não vou, não vou, não vou. E daí eu cheguei assim, daí meu marido, mas você não vai? Você acordou na hora? Tipo, você arruma e vai? É só atravessar a rua, né? Pra academia, eu falei, não vou. Vou tomar café. E aí eu vi o meu. Aí nisso o meu filho pequenininho levantou, de 4 anos, né? Levantou e foi pro sofá. Mamãe, eu tô com dor de cabeça. Mamãe, eu tô com dor no braço. Eu não tô bem, mamãe. E aí eu fui ver, ele tava com febre. Foi 8,1 já. E daí eu falei, daí já mediquei ele, tudo. Já falei, ele vai ter que ficar em observação hoje. Se eu tivesse ido pra academia, meu marido teria vestido ele para a escola e levado ele para a escola. Né? Ele não teria percebido. Né? Tanto que ele não tinha percebido que tinha uma coisa de errado. E daí eu parei e pensei, nossa, tipo, foi muito a espiritualidade mesmo, né? Que segurou, não, você não vai ter, tem um motivo para você ficar em casa hoje. Tanto que eu tô em casa com ele de manhã. Aí eu pedi pro meu marido vir aqui pra segurar ele um pouquinho pra poder dar entrevista. Sim. Mas então são coisas que a gente começa a perceber a presença dele, assim, sabe? É uma presença amorosa, afetiva, de cuidado mesmo. E eu acho que eu precisava dessa presença, sabe? Eu sentia falta dessa ligação, de poder contar com alguém, né? Sim. Então, é muito gostoso. Eu não posso reclamar. E se eu não estivesse fazendo os seus cursos, eu não teria nem percebido, sabe? Provavelmente eu pensaria, é besteira. Porque antes era isso que eu pensava, né? É besteira. Tipo, as pessoas ficam imaginando coisas, né? Como. Coincidência. Né? Tanto que eu conto para as outras pessoas, assim, tipo, da minha família, tá? Eles acham que eu tô delirando. Então, assim, eu comecei a sentir capaz de, tipo, que Deus estava em vários lugares. Ó, tô até arrepiando aqui quando eu tô falando. E daí, eu comecei a sentir que... Comecei a estudar um pouco de espiritismo, ler livro espírita. Então, assim, eu tô caminhando muito aos pouquinhos, assim, devagarinho, quebrando alguns dogmas, né, algumas crenças limitantes, né, aos pouquinhos. Mas, por mais engraçado que seja, eu fui criada como aquela pessoa que, não, a religião, a espiritualidade está só na minha religião. Uhum. E só que é tão engraçado que depois que eu comecei a abrir a visão, eu sinto a minha fé muito mais forte. Sabe? Eu sinto a presença de... Eu sempre fui meio assim, carolinha, assim, né? Sempre senti muito a presença de Jesus. Né? Eu amo Jesus demais, assim. Mas eu comecei a sentir tudo muito mais próximo, tudo mais presente, sabe? Eu acho que a minha energia mudou.
Sim. sabe? Minha forma de ver a vida ficou mais leve, ficou mais gostosa, Sim. sabe? Passou daquela sensação, ai, tipo, tudo é pecado, tudo é errado, tudo é ruim, tudo é pesado, viver é pesado, a vida tem que ser sofrida, sabe? E eu comecei a ver que não, não precisa ser pesado. É muito gostoso, assim, você parar e pensar, nossa, uma vez um rapaz que é amigo da minha mãe, ele é pastor evangélico, Uhum. ele chegou e perguntou assim, quando que você conversa com Deus? Aí eu falei assim, o tempo todo. Tipo, bate-papo mesmo, assim. Sei lá, tô no carro, imagina Jesus tá lá do lado e tá lá. E aí, tudo bem, não sei o quê. Pô, tal coisa aconteceu, tal. Às vezes dou umas broncas. Assim, nos santos. Uma vez eu dei uma bronca no santo. Eu falei, meu Deus, deixa eu lá pedir desculpa. Como assim? Então, assim, mas é uma intimidade mesmo, gostosa, assim, Com sabe? amor. E aí ele olhou pra mim e falou, mas é isso mesmo. Pastor evangélico. Falei, é isso mesmo. Tipo, geralmente as pessoas têm contato com Deus só quando vai no templo, ou então na oração. Sim. E não é, é o tempo todo, né? Exato. E é tão gostoso, gente, é tão bom, é